correção da atividade 1 da página 72. Essa atividade foi marcada, realizada na sexta-feira, mas nós vamos corrigir hoje, dia 18. A multiplicação de monômio por polinômio. Processo resolutivo, propriedade distributiva, conhecido como chuveirinho. Lembrando que na multiplicação você multiplica coeficientes, conserva a parte literal igual, somando os expoentes. Primeiro, 2 vezes x. O 2 não multiplica o x, ele multiplica o coeficiente 1 que antecede esse x aqui, que não tem necessidade de aparecer. Então, 2 vezes 1 é 2. X é a variável incógnita que apareceu, então vou conservá-la. E como elas se repetem, eu somo seus expoentes, que no caso aqui também não tem expoente, eu identifico como 1. 1 mais 1, 2. E a segunda multiplicação, 2 vezes menos 5, menos 10. Como só tenho uma incógnita, eu só tenho uma parte literal que não coincide, eu não sumo com nada, eu simplesmente conservo e aqui já encontrei o meu resultado final. Na letra B, cuidado quando você tem elemento negativo, tem que fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos, 5 vezes 2 vai ser 10. Partes literais A e B, e o A se repetiu. Então, aqui A com expoente 1 mais A com expoente 1 vai dar A ao quadrado. Então, para mim, a primeira multiplicação, menos 10A ao quadrado B. Não tinha B aqui, eu simplesmente conservei. Segunda multiplicação, menos com menos, mais 5 vezes 3, 15. A, B são as minhas variáveis, conservo. A não se repetiu, então fica da mesma forma. B por B se repetiu, somando seus expoentes 1 e 1, vai dar 2. Letra C. Na letra C já aparecem expoentes diferentes, não estou trabalhando só com o expoente 1. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. X e y são as minhas variáveis de multiplicação. Observando que se repetiu as duas, então, 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Acabei a minha primeira multiplicação, vou para a segunda. 3 vezes 3, positivo com negativo, negativo. 3 vezes 3, 9. X e y se repetiu nos dois elementos, então, x ao quadrado e y com expoente 1, somando vai dar 3. Y com expoente 1, y com expoente 2, 3 também. Só observando, eu não posso fazer essa subtração porque não são termos semelhantes, porque um expoente está diferente já invalida a semelhança. São termos não semelhantes onde a gente não faz a subtração. Letra D. Na letra D apareceu uma fração. Então, quando a gente trabalha com fracionário, a gente tem que multiplicar reto, numerador por numerador, denominador, mas na primeira multiplicação são números inteiros normais. Então, eu tenho aqui 7 vezes 2, 14. A por A, então eu tenho A e tenho B que se repetiram. 2 mais 1 aqui vai dar A com expoente 3. Lembrando que a gente conserva a letra, soma o expoente. 2 mais 1, 3 de novo. Agora, aqui, eu vou ter que fazer uma multiplicação de um número inteiro por um número fracionário. Um processo aqui para me ajudar na compreensão é transformar todos em fracionário, porque aí fica mais fácil de entender. Eu vou multiplicar fração por fração. 7 vai multiplicar b ao quadrado e 1 vai multiplicar 14. Mais com menos vai dar menos. Eu tenho 7 vezes 1, porque não tem coeficiente aqui. 7 vezes 1 é 7. A, B são as minhas letras, eu já registro. A não se repetiu, continua do jeito que estava aqui. Então, A ao quadrado. B ao quadrado por B ao quadrado, 2 mais 2, 4. E 1 vezes 14 vai ser 14. Nesse caso aqui, eu não terminei ainda o meu processo, porque aqui é um número fracionário. Entrou fração, se cabe simplificação, obrigatoriamente eu tenho que fazer. E aqui cabe uma simplificação por 7. Então, meu resultado final, não tenho nada para fazer com o primeiro elemento. 14A ao cubo, B ao cubo, menos 7 dividido por 7,
1 eu não preciso registrar, então A ao quadrado B à quarta, e 14 dividido por 7 é 2. Esse sim é o resultado final. Nós já encontramos, todos são números fracionários. Ah, tem mínimo múltiplo comum aqui? Não tem, porque eu só faço meu MMC quando eu tenho termos semelhantes, e não tem nenhum termo semelhante aqui, é só multiplicação. Cuidado com o jogo de sinal, que eu sempre vou multiplicar reto, então vai ser para a primeira, para a segunda, para a terceira multiplicação, tudo multiplicando reto, numerador por numerador, denominador por denominador. Menos com menos, mais. 3 vezes, não tem número, então eu sei que é 1. Então, 3 vezes 1, 3. E x e y são as minhas variáveis. X se repetiu, tanto aqui quanto aqui. Então, vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Y não se repetiu, eu deixo ele do jeitinho que tá. Agora, 2 vezes 3, 6. De novo, mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. X e Y são as minhas letras. Observando, o X não se repetiu, fica do jeitinho que tá. Y se repetiu, 2 mais 1, 3. E 2 vezes 2, 4. De novo, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 4 é 12. X e Y, já registrado aqui, não tem nenhuma repetição, fica do jeitinho que estava. E 2 vezes 6, 12. Observando que as minhas frações cabem simplificações, primeira coisa que eu tenho que buscar é ver se dá para dividir exato, se cabe simplificação. Aqui cabe simplificação por 3, então vou simplificar. Nesse caso, 3 por 3, 1, não preciso registrar 1, não preciso registrar esse positivo, então vai ficar só x ao cubo y, 6 dividido por 3 vai ser 2, 3 e 4 não tem divisor comum, então vai ficar do mesmo jeito, 3xy ao cubo sobre 4, e 12 por 12 é uma divisão exata. 12 por 12 é 1. Então, a fração vai deixar de existir porque aqui houve uma divisão exata. Então, mais 1xy ou simplesmente xy. Prefiro só xy. F número decimal. Já fizemos essas multiplicações várias vezes, já retomamos isso várias vezes, mas vou fazer mais uma vez só para revisar. Menos com menos vai dar mais, não preciso colocar mais, como nós colocamos lá em cima, aqui eu já nem registrei, nem vou colocar, menos com menos vai ser mais. Multiplicação de número decimal, 0,5 vai multiplicar 0,2. 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 0, 0, 0 mais 1, 1, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0. Nesse caso aqui, eu vou ter 0, 1, 0. Duas casas decimais, primeira e segunda, então, primeira, segunda casa decimal, vírgula. Esse zero aqui, ele não tem valor, não tem sentido, então, não tem necessidade de registrá-lo. Então, a minha multiplicação vai ser 0,1 de x, x se repetiu, né? Então, multipliquei o primeiro elemento, x se repetiu, x ao cubo por x a 1, vai ficar x com expoente 4. Y tem um aqui, mas não tem aqui. Mesmo que esteja no segundo elemento multiplicado, eu tenho que conservar. Agora, menos por menos vai dar mais. 0,5 vezes 3 vai dar 1,5. Então, 1,5. Multiplicando x ao cubo não se repetiu. Aqui tem um y ao quadrado que não se repetiu também, então eu só conservo. 0,5 negativo por menos 4, menos com menos vai ser mais, e vai dar 2. O x se repetiu nas duas, então, somando 3 mais 1, x com expoente 4. Exercício 2, pede para que a gente calcule a área, aí relembrando que a área de um retângulo é igual a base vezes altura, então, entrou a multiplicação. Multiplicação, ordem dos fatores não altera o produto. Eu, particularmente, prefiro colocar o elemento único para multiplicar o composto. Então, eu vou registrar aqui, ó, a ao quadrado, que vai multiplicar a ao quadrado mais b. Multiplicando aqui, chuveirinho de novo, a por a conservo a, somos expoentes, 2 mais 2, 4.
A por A por B. São elementos que não se repetem, então eu vou conservar os dois. A ao quadrado, B. Simplesmente isso, já fechei minha resolução. Na B também é a mesma fórmula, AB área igual a B vezes altura, base vezes altura. Nesse caso aqui, então, eu vou ter o registro de 2x, multiplicando, sempre colocar o parêntese em um elemento composto, em um polinômio aqui, para poder separar, senão a gente não sabe onde começa e onde termina. Então, 2 vezes 3 é 6, x por x se repetiu, conservo, somo 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, então eu tenho 4, e o x que só apareceu em um elemento, eu simplesmente vou conservá-lo. Não somo, porque não são termos semelhantes. X ao quadrado e x não é a mesma letra, mas não é um termo semelhante. Mudou a fórmula, agora é um triângulo. Vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter x ao quadrado multiplicando 5x mais y, isso tudo dividido por 2. Essa divisão eu não tenho que trabalhá-la, eu tenho que eliminar o parêntese. A primeira coisa em uma fração, nesse caso aqui, eu tenho que eliminar o parêntese primeiro. Então, vamos lá. 1, aqui é como se fosse 1. Então, 1 vezes 5, 5. X por x, conservo o x. E aqui eu tenho 2 mais 1, 3. E x multiplicando y, eu vou colocar aqui x, sempre colocar em ordem alfabética, tá, gente? Mesmo que aqui tivesse o y e aqui o x, sempre colocar em ordem alfabética. Então, eu tenho x ao quadrado e y sobre 2. Observando aqui, deu um número fracionário, é uma divisão. Mas 5 não dá para dividir por 2, 1 não dá para dividir por 2. Então, a minha resposta é essa fração, esse polinômio representado por uma divisão não possível. Então, ela fecha dessa forma.